Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos continuar nossa jornada por Anne de Green Gables, de L.M. Montgomery. Abra o livro, coloque seus fones e venha imaginar conosco. A história começa agora. Capítulo 13. As delícias da expectativa. Anne já deveria estar aqui costurando, disse Marilla, olhando fixamente para o relógio e depois para a tarde amarela de agosto, na qual tudo dormitava em meio ao calor. Ela ficou brincando com Diana meia hora a mais do que o horário que eu permiti, e agora está empoleirada ali na pilha de lenha conversando com Matthew sem parar, quando sabe muito bem que deveria estar fazendo seu trabalho. E é claro, ele está prestando atenção ao que ela diz como um perfeito idiota. Nunca vi um homem tão apaixonado assim. Quanto mais ela fala e quanto mais coisas estranhas ela diz, mais encantado ele fica, evidentemente. Anne Shirley, venha já para cá, está me ouvindo? Uma série de batidas em staccato na janela oeste trouxe Anne voando do quintal com olhos brilhando, bochechas levemente rosadas e os cabelos soltos caindo atrás de si como uma torrente fulgurosa. Oh, Marilla, exclamou ela, ofegante, na semana que vem haverá um piquenique da escola dominical, no campo do Sr. Armon Andrews, bem perto do Lago das Águas Cintilantes. E a senhora diretora Bell e a senhora Raquel Lynde vão fazer sorvete. Imagine só, Marilla, sorvete. E ai, Marilla, eu posso ir? Olhe só para o relógio, por gentileza, Anne. A que horas eu lhe disse que voltasse para casa? Às 2 da tarde, mas essa notícia sobre o piquenique não é esplêndida, Marilla? Posso ir, por favor? Ah, nunca fui a um piquenique. Já sonhei com piqueniques, mas eu nunca sim. Eu lhe disse que voltasse às 2. E são 15 para as 3. Gostaria de saber por que não me obedeceu, Anne. Ora, essa não era a minha intenção, Marilla, tanto quanto possível. Mas você não faz ideia de como ócio agreste é. Fascinante. Depois, é claro, tive de contar a Matthew sobre o piquenique. Matthew é um ouvinte muito solidário. Posso ir, por favor? Você precisará aprender a resistir ao fascínio de ócio sei lá o quê. Quando eu lhe disser para vir para casa em determinado horário, quero que volte nesse horário, e não meia hora mais tarde. E tampouco precisa parar no meio do caminho para conversar com ouvintes solidários. Quanto ao piquenique, é claro que pode ir. Você é aluna da escola dominical, e é improvável que eu me recuse a deixar você ir, uma vez que todas as outras menininhas vão. Mas, Diana disse que todos precisam levar uma cesta com coisas para comer. Não sei cozinhar, como você bem sabe, Marilla, e nem me importo muito de ir a um piquenique sem mangas bufantes, mas eu me sentiria terrivelmente humilhada se tivesse de ir sem uma cesta. Esse pensamento tem assombrado a minha mente desde que Diana me disse isso. Bem, ele já não precisa lhe assediar. Cozinharei para você coisas para colocar em uma cesta. Oh, minha querida e bondosa Marilla. Oh, você é gentil demais comigo. Oh, como lhe sou grata. Depois de dizer todos os seus, Anne se jogou nos braços de Marilla e beijou as bochechas citrinas dela intensamente. Foi a primeira vez em toda a vida de Marilla que lábios infantis voluntariamente tocaram o seu rosto. Mais uma vez, aquela sensação de doçura surpreendente deixou-a entusiasmada. Em segredo, estava satisfeitíssima com os carinhos impulsivos de Anne, o que foi provavelmente o motivo para ela ter dito abruptamente: calma, pare com esse disparate de ficar me beijando. Eu preferiria que você seguisse à risca o que lhe digo. Quanto a cozinhar, minha intenção é começar a lhe ensinar por esses dias. Mas você é muito cabeça de vento, Anne, e tenho esperado que você saia um pouco do mundo da lua e ganhe um pouco de constância antes que comecemos. Na cozinha, você precisa prestar atenção ao que faz, e não pode parar no meio das coisas e deixar seus pensamentos percorrerem esse mundo de Deus. Agora pegue a sua colcha de retalhos e termine de costurar o quadrado antes da hora do chá. Eu não gosto de fazer colchas de retalhos, disse Anne com angústia, procurando sua cesta de costura e sentando-se com um suspiro em frente a uma pilha de losangos vermelhos e brancos. Acho que alguns tipos de costura devem ser bons de fazer, mas não há escopo para a imaginação em uma colcha de retalhos. É só uma linhazinha de costura atrás da outra, e você não parece chegar a lugar nenhum. Mas é claro que eu preferia ser Anne de Green Gables fazendo uma colcha de retalhos do que Anne de qualquer outro lugar, com nada mais a fazer além de brincar. No entanto, eu só queria que o tempo passasse tão rápido cosendo os retalhos quanto passa quando estou brincando com Diana. Oh, eu e ela de fato passamos momentos elegantes demais, Marilla. Eu tenho de fornecer a maioria da imaginação, mas sou bastante capaz de fazer isso.
Diana é simplesmente perfeita em todos os outros aspectos. Sabe aquele pedacinho de terra passando o riacho que divide a nossa fazenda da do Sr. Belry? Ele pertence ao Sr. William Bell, e bem em um dos cantos há um pequeno círculo de bétulas do papel. É o lugar mais romântico que existe, Marilla. Diana e eu fizemos nossa casinha de brinquedo ali. Nós a chamamos de Ócio Agreste. Esse nome não é poético? Asseguro-lhe que demorei algum tempo para pensar nele. Fiquei acordada quase uma noite inteira antes de inventá-lo. Então, logo antes de cair no sono, ele me ocorreu como que por inspiração. Diana ficou fascinada quando ouviu. Nós arrumamos a nossa casa de modo muito elegante. Você deve ir um dia e ver, Marilla. Você vai, não é? Temos grandes pedras, todas cobertas com musgo, que fazem às vezes de assentos, e tábuas de uma árvore até outra, que fazem às vezes de estantes. E deixamos toda a nossa louça nelas. É claro que elas estão todas quebradas, mas é a coisa mais fácil do mundo imaginar que estão inteiras. Tem um caco de um prato no qual está pintado um ramo de era amarelo e vermelho que é especialmente bonito. Nós o deixamos na sala de visitas, assim como o vidro da fada. O vidro da fada é tão adorável quanto um sonho. Diana encontrou-o na mata atrás do galinheiro da casa dela. Ele é cheio de crianças que ainda não cresceram. E a mãe da Diana disse a ela que ele tinha se quebrado de um lustre que havia antigamente na casa. Mas é gostoso imaginar que as fadas o perderam certa noite quando deram um baile, então o chamamos de vidro da fada. Matthew vai fazer uma mesa para nós. Ah, e passamos a chamar aquela poça que há no campo do Sr. Belry de Salichina. Tirei esse nome de um livro que a Diana me emprestou. Aquele livro foi emocionante, Marilla. A heroína tinha 5 amantes. Eu ficaria satisfeita com um, e você? Ela era muito bonita e passou por grandes atribulações. Ela desmaiava com muita facilidade. Eu adoraria ser capaz de desmaiar, e você, Marilla? É romântico demais. Mas na verdade sou muito saudável, sou apenas magra demais. Mas acho que estou engordando. Não acha que estou? Examino meus cotovelos todas as manhãs para ver se tem alguma covinha surgindo. Diana mandou fazer um vestido novo, com mangas que vão até os cotovelos para usar no piquenique. Oh, espero que o tempo esteja bom na quarta-feira que vem. Não acho que poderia suportar a decepção caso acontecesse algo que me impedisse de ir ao piquenique. Presumo que eu sobreviveria, mas estou certa de que seria uma tristeza para toda a vida. Não me importaria se eu fosse a 100 piqueniques depois desse, eles não compensariam o fato de eu ter perdido este piquenique específico. Eles vão levar barcos para o Lago das Águas Cintilantes, e sorvete, como lhe disse. Nunca comi sorvete. Diana tentou me explicar como era o sabor, mas acho que sorvete é uma das coisas que está além da imaginação. Anne, você ficou falando sem parar por 10 minutos contados no relógio, disse Marilla. Agora, apenas por curiosidade, veja se consegue dobrar essa língua pelo mesmo período de tempo. Anne dobrou a língua conforme desejado. Mas, durante todo o resto da semana, falou de piquenique, pensou em piquenique e sonhou com piquenique. No sábado, choveu, e ela ficou num tal estado de frenesi pensando que continuaria a chover até quarta-feira que Marilla a fez costurar um quadrado a mais na colcha de retalhos para acalmar os nervos da menina. No domingo, Anne confidenciou a Marilla no caminho de volta da igreja para casa que de fato sentiu um calafrio de entusiasmo quando o pastor anunciou do púlpito o piquenique. Um calafrio enorme me percorreu a espinha de cima a baixo, Marilla. Não acho que até aquele momento eu acreditasse de verdade que o piquenique aconteceria. Não consegui evitar pensar que havia imaginado tudo. Mas quando um pastor diz uma coisa no púlpito, você tem de acreditar nela. Você idealiza demais as coisas, Anne, comentou Marilla com um suspiro. Receio que muitas decepções lhe aguardam ao longo da vida. Oh, Marilla, ansiar pelas coisas é metade do prazer proporcionado por elas, exclamou Anne. Você pode até não conseguir essas coisas, mas nada pode lhe impedir de ter a diversão de ansiar por elas. A senhora Lynde diz, abençoados são aqueles que nada esperam, pois jamais se decepcionarão. Mas eu acho que seria pior não esperar por nada do que se decepcionar. Marilla usou seu broche de ametista para ir à igreja, como de costume. Ela sempre usava seu broche de ametista quando ia à igreja. Teria achado um sacrilégio não usá-lo, um sacrilégio tão grave quanto esquecer a sua Bíblia ou os 10 centavos para a coleta. Aquele broche de ametista era o bem que Marilla mais apreciava. Um tio marinheiro dera-o de presente à sua mãe, que por sua vez, deixou-o de herança para ela.
Ele tinha um formato oval à moda antiga e continha uma mecha trançada do cabelo de sua mãe bordeada por finíssimas ametistas. Marilla sabia muito pouco sobre pedras preciosas para se dar conta da alta qualidade que aquelas ametistas tinham, mas achava as pedras muito bonitas, e sempre estava prazerosamente consciente do brilho violeta delas em seu pescoço, sobre o vestido bom de cetim marrom dela, apesar de não conseguir ver esse brilho. Anne ficará arrebatada de prazerosa admiração quando viu aquele broche pela primeira vez. Oh, Marilla, é um broche perfeitamente elegante. Não sei como você consegue prestar atenção ao sermão ou às orações quando o está usando. Eu não conseguiria, sabe? Acho as ametistas simplesmente adoráveis. Elas são como eu costumava achar que eram os diamantes. Há muito tempo, antes de ter visto um diamante, li sobre eles e tentei imaginar como seriam. Pensei que eles eram adoráveis pedras cintilantes e roxas. Quando vi um diamante certo dia no anel de uma senhora, fiquei tão decepcionada que chorei. É claro que ele era muito adorável, mas não era aquela ideia que eu fazia de um diamante. Você me deixa segurar o broche por um instante, Marilla? Você acha que as ametistas podem ser as almas das violetas bondosas? Chegamos ao fim do 13º capítulo de Anne de Green Gables. Agradecemos sua companhia. Siga o canal e apoie a história deixando seu like. Até o próximo capítulo.